o primeiro ponto, a primeira característica, a primeira expressão de caráter. Sermos atendentes domésticos. Mas Jesus não parou aí. Então já vimos o primeiro. Na sequência, no verso 27, ele vai dizer assim: e quem quiser ser o primeiro dentre vós será vosso servo. Olha só que impressionante. Jesus nos dizendo este assunto aqui. Na primeira situação, Jesus contrastou ser grande com aquele que serve. Não é isto? Aqui Jesus vai contrastar aquele que deseja ser o primeiro com ser servo. Aqui uma outra história. Este que ele coloca ser o primeiro, sabe o que significa lá no original? Aquele que deseja ser antes de todo mundo. Aquele que deseja ser antes de todo mundo. Então este deve ter um espírito de servo, e a palavra servo aqui, doulos, significa escravo de amor. Então veja só o contraste. Aqueles que desejam ser antes de todo mundo. Então Jesus fala assim, lá no reino que vocês ambicionam estar, estes serão escravos de amor. Nós não vamos aqui entrar nos detalhes, mas vocês se lembram, querem depois estudar com mais detalhes essa questão de sermos escravos de amor, leiam Êxodo capítulo 21, os primeiros 6 versículos. Lá existe uma lei normativa, um estatuto dentro do povo de Israel, que um escravo, quando servia o seu senhor, deveria servi-lo por 6 anos seguidos. Mas no 7º ano ele ganharia a liberdade, sairia forro. Eu vou resumir para os irmãos aqui todo o contexto lá, porque lá envolve uma situação de família também. Porque aquele escravo que não desejasse no seu coração ser liberto, porque era direito dele, então ele deveria chegar à porta da cidade, ali haveria juízes. Então ele deveria dizer o seguinte: eu amo minha família, minha esposa e meus filhos, e amo meu Senhor, não quero ser livre. Aí os juízes iriam furar a orelha daquele homem, ele se tornaria um escravo de amor, ou seja, ele seria um escravo perpétuo. Nunca mais ele deixaria de ser escravo, mas ele desejava no seu coração ser escravo. Isso significa ser escravo de amor. Aí vocês vão se lembrar de uma passagem paralela a esta, que envolve o Senhor Jesus Cristo. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo, doulos, escravo de amor. Ou seja, olhando para a passagem em destaque, Mateus capítulo 20, quando aqueles que desejam ser o primeiro, o antes de todo mundo, estes precisam entender que no reino dos céus, eles precisam ter orelhas furadas, serem escravos de amor. Então este é um segundo ponto, uma segunda característica que envolve a santidade, que envolve o caráter do reino dos céus, de sermos escravos de amor. Então nós saímos de uma realidade de servir aquele que quer ser grande. Devemos ser aqueles que servem, no aspecto diaconal até. Agora nós saímos no aspecto de sermos o primeiro, para nos tornar aí escravos de amor. Desejosos de modo voluntário. Senhor, eu quero que minhas orelhas sejam furadas para sempre. Torno-me escravo de amor teu para sempre. Isso é santidade. Isto significa expressar a santidade, que é a demanda do Senhor, a demanda do Rei dos Reis, a demanda do reino dos céus. Então, quando nós olhamos já essas duas exigências, coloquemos assim, e colocamos isto em paralelo com a realidade nossa, como estamos distantes disso. Irmãos, nós não sabemos o quão cheio de nós mesmos nós somos.
Nós não temos a mínima noção disto. O Espírito Santo precisa nos mostrar que, apesar de todos aqueles que aqui presentes se renderam ao Senhor Jesus, louvado seja Deus. E se você não o fez, permita-me um parênteses aqui. Se você não pertence ao Senhor Jesus, fala assim: Senhor Jesus, eu me rendo a Ti. Eu entrego-me diante de Ti de modo incondicional. Dá-me um novo coração. Regenera-me pelo Teu poder e graça. Ele faz. Mas todos nós que pela graça de Deus alcançamos essa obra do novo nascimento, então nós temos uma outra realidade. Nós precisamos ser agora aqueles que precisam ser transformados. Nós vamos ver mais adiante esse texto. Transformados de glória em glória à própria imagem do Senhor.